Boa noite, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia, Mestre Jesus, nos envolva nessa noite de estudo de hoje. Falaremos hoje sobre o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, relativamente ao sono, ao sonho. Todos nós, ao dormir, sonhamos? E o que é a emancipação da alma? Há necessidade de eu orar, rezar, fazer uma prece ao dormir? Isso e muito mais veremos nas reflexões doravante, que serão ministradas pelo nosso irmão Adriano, trabalhador da casa. Muita luz, muita paz. Faremos, pois, uma pequena oração. Ó Senhor, meu Deus, nos ajuda e nos envolva, todos aqui presentes, e que absorvamos os conhecimentos do Evangelho e do próprio Livro dos Espíritos que nos serão passados para que nós os apliquemos diariamente. Tudo, mas tudo de bom. Muita luz, muita paz. Boa noite a todos. Hoje nós escolhemos um pouquinho diferente, mas por justamente entendermos algumas dificuldades do nosso espírito. Às vezes olhamos e falamos assim, meu Deus, mas eu sofro tanto, eu tenho tanta dificuldade todos os dias, será que eu não consigo encontrar um meio de poder mudar a minha vida, o meu destino, minha relação com as pessoas? Será que eu não consigo encontrar uma forma de buscar uma força espiritual maior? E aí vem Kardec nos colocando sobre as questões da emancipação da alma. Nós somos espíritos eternos. E se somos espíritos eternos, esse período que ficamos aqui no planeta Terra é muito pequenininho. São 80, 90, 100 anos, alguns 110, outros menos, porque antecipam sua vida em uma série de atividades, mas nós somos espíritos que não pertencemos a essa única veste. E se não pertencemos à única veste, alguma dica nós temos. Alguma coisa nos é contada dia a dia para mostrar, olha, você não é só isso. Você não é só esse princípio material, às vezes angustiado, doloroso, triste que você pensa ser. Existe algo muito maior. Existe algo muito mais bonito, muito mais significativo. E nós temos essa dica através do sono e dos sonhos. Ou seja, no momento em que nossa alma se emancipa, no momento em que eu adormeço, algo acontece comigo. Eu não fico preso ao meu corpo. Eu não fico travado em mim mesmo o tempo todo. Às vezes eu fico. Mas hoje nós vamos dar uma olhadinha exatamente nisso. Primeiro, por que nós precisamos dormir? Dormir é bom demais. É muito gostoso dormir. Se eu pudesse, eu ficava dormindo o dia inteiro. Existem aqueles que gostam de dormir. Existem aqueles que dormem por necessidade. Tem gente que dorme muito pouco. E, aliás, algumas pesquisas têm mostrado que aqueles que eram mais brilhantes, mentes fabulosamente brilhantes, dormiam muito pouco. Mas eram espíritos de outro grau evolutivo. Espíritos que não tinham tanta necessidade e nem ficavam com a gente tanto tempo assim. Geralmente desencarnavam aos 30, aos 40, não ficavam conosco tempo demais, mas precisavam de uma dose de sono menor. Mas nós precisamos dormir. Então nós vamos ver, por que precisamos dormir? É verdade que morreríamos se não fôssemos capazes de sonhar? Existe uma tese na psicologia que disse que precisamos dormir para sonhar. E se não sonharmos, somos muito complexos em nossa psique. Inclusive com perfis de psicopatia, de outras situações muito delicadas. Agora, por que sonhar? Para que isso? Os sonhos
são tão necessários ao equilíbrio biológico e mental como o sono, o oxigênio e uma alimentação sadia? Será que eu preciso mesmo sonhar do mesmo jeito que eu preciso respirar? Ah, mas Adriano, então agora é que eu vou dormir mesmo. Agora é que eu vou querer deitar todo dia à tarde e fazer uma siesta. Aquele do meio-dia às 5 da tarde. Para depois, eu só acordo para assim, de repente, ter um pouquinho mais de tempo para depois dormir de novo. Não é bem assim, mas nós vamos falar um pouco disso. Por que uns lembram dos sonhos e outros não? Qual a diferença entre sonho e desdobramento? Ou seja, existem algumas pessoas que saem de seus corpos. E ao saírem de seus corpos, têm algumas lembranças. Existe diferença entre sonhar e desdobrar-se? Recentes pesquisas comprovam que um adulto de 60 anos teria passado no mínimo 5 anos de sua vida sonhando. Sonhando, não é dormindo não, sonhando. Então, a cada 60 anos, 5 anos nós passamos sonhando. E estudos científicos revelam que temos no mínimo de 3 sonhos por noite, mas pode chegar até 9. Em que às vezes eu me lembro de um pedacinho de um dos 9 e olha lá que é meio que esquisito, tem hora. E tem gente que nem lembra de quase que nada. Mas, então, o que acontece exatamente quando dormimos todas as noites? O que eu preciso entender dessa história e o que tem isso a ver com a nossa palestra sobre a doutrina espírita? Sobre a mudança paradigmática do nosso dia a dia, da mudança do nosso espírito. Por que eu estou falando disso aqui? Porque somos espíritos eternos e temos que entender o potencial que possuímos para mudar a nossa vida em cada uma das situações de conhecimento que podem nos ajudar. Então, nosso corpo físico, ele repousa e fica inativo. Mas nossa alma permanece consciente e livre para agir por meio do perispírito. Ela sempre fica ativa, ou seja, quem dorme é o seu corpinho. Mas você, hora que o seu corpo relaxa, você dá um pique da mula. Você pica a mula para o espaço. Você simplesmente sai do seu corpo. E não fica à toa. Apesar de que nós vamos discutir algumas situações em que eu fico preso ao meu corpo. E nós vamos descobrir o porquê que isso te dá um cansaço em uma situação um pouco diferente. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu dormi igual uma pedra, mas eu acordei igual uma jaca. Dormi, mas eu estou assim, podre por dentro, eu estou cansado. Por que eu estou mais cansado sendo que eu dormi? Por que eu não relaxei? Por que eu não consegui fisiologicamente me recuperar? O que está acontecendo comigo? Então, existem situações que nós precisamos enxergar para entender melhor isso daí. Há aqueles que exploram o mundo espiritual entrando em contato com entidades afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal. Ou. Nosso amigo André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, fala isso pra gente. Olha, tudo bem, seu corpo repousa, você sai do corpo e pode ir tanto para as companhias que te levam a prestar trabalhos humanitários e fazer com que você se torne grandioso, ou acompanhar espíritos afins que gostam da mesma farra e da mesma gandaia que você sempre gostou. Esses espíritos geralmente te vampirizam as forças. Esses espíritos te deixam cansado, exausto, esgotado. Esses espíritos te levam na ilusão de fazer tudo aquilo que você, às vezes preso no seu corpo, não daria conta de fazer. Mas te sugam toda a sua energia vital, porque é isso que eles precisam no plano espiritual, a energia do encarnado. Muitos desencarnaram e ainda não perceberam a condição de espíritos mais livres do seu corpo material e ainda querem a energia do encarnado. Então muitos começam a falar, poxa, peraí, ele tem o mentor dele aqui, mas se ele não ouviu o mentor dele e ouvir a mim, se ele ouvir a mim, ele vem comigo, então deixa eu seduzi-lo, deixa eu levá-lo para um lugar em que a gente possa fazer com que a mente dele entre em sonhos
de gandaia, de bebidas, de farras homéricas e vamos extrair dele a energia que precisamos. As escolhas sempre são nossas. Ao sairmos de nosso corpo, temos essas escolhas. Fazemos-as todos os dias, todos os momentos. E sempre depende de nós essa escolha. Mas isso é da consciência íntima de cada um. Então, por que a alma, durante o sonho, se liberta parcialmente do corpo? Porque nesse período há uma diminuição das percepções externas e aumento das percepções internas. Quando os olhos e ouvidos estão fechados, outros meios mais poderosos despertam nas profundezas do ser. Então, é importante a gente entender isso. Quando o meu corpo relaxa, eu começo a sair do meu corpo e uma substância inicialmente vaporosa, chamada duplo etérico, ela se posta ao lado do meu corpo. É o meu corpo mais denso que envolve o meu perispírito. Esse duplo etérico ele fica aqui do ladinho para que ele possa receber energia vital. É a nossa bateria. Todas as noites eu capto energia vital durante a noite inteira para no outro dia estar animado, voltando a ter minha força vital para fazer todas as atividades. Quando eu não consigo relaxar, quando eu estou muito preocupado, cansado, esgotado demais, preocupado com o emprego, nervoso, irritado, eu não consigo sair do meu corpo por completo, porque não houve esse relaxamento. Não havendo esse relaxamento, e essa atividade ela fica mais complexa, o que acontece? Eu não consigo recuperar a energia vital. Meu perispírito não se libertou por completo, eu não consegui parar de pensar dentro do meu corpo. Eu poderia estar longe dele, mas eu não consigo me afastar tanto. Por isso que tem gente que tem que tomar determinados medicamentos para dormir. Mas esse medicamento também não te ajuda tanto quanto a gente pensa. Ele é ótimo para fazer você se desligar de alguns processos, mas o que eu preciso mesmo é aprender a trabalhar com relaxar. Meditar, buscar algumas técnicas para relaxar ainda mais o meu corpo, para que o meu sono tenha qualidade. Porque se o meu sono ele for bom, meu espírito se desprende. Meu espírito se desprendendo, eu consigo ir com os amigos do plano espiritual que sempre me ajudam, me aplicam passes para eu estar melhor, para que eu possa dormir com qualidade. Mas se a minha cabeça está o tempo todo pensando naquele problema, eu não consegui nem aceitar as ideias dos espíritos. Por isso que nos recomendam a prece antes de dormir. Por isso que nos recomendam o evangelho antes de dormir. Porque ao ler o evangelho, eu estou lendo palavras de espíritos e estou me ligando a todos aqueles que pensam naquela onda vibratória do Cristo. Então, quando eu estou lendo palavras que me voltam para o pensamento interior, a quem eu estou chamando? À noite, eu estou chamando espíritos de luz, amigos espirituais que vêm e começam a ajudar a fazer com que o meu sono físico se torne melhor. E aí eu consigo me desdobrar com mais facilidade, tendo uma sintonia com a espiritualidade, sou convidado a ir com eles para palestras, para passear por campos, para ver uma série de lugares. Isso depende da minha consciência íntima, da minha natureza, das ligações espirituais que eu tenho. Então, quando André Luiz fala no mecanismo da mediunidade, quanto mais inferiorizado o homem, mais dificuldade terá na emancipação espiritual durante o sono físico, é que nós, voltando a pensar só na matéria o tempo todo, estando ligado aos problemas do dia a dia, mais dificuldade temos de nos emancipar. Mais dificuldade temos de deixar o nosso corpo. E isso faz com que não ganhemos toda a força vital necessária para o dia seguinte. É aí que tem a sensação de jaca.
É aí que você acorda podre, acorda cansado, acorda sem energia, sem força. Os espíritos não dão soluções, eles apontam caminhos, apresentam vivências, nos orientam, mas não resolvem nada para nós. Ou seja, eles olham e falam assim, meu amigo, seguinte, tem esse caminho e tem esse caminho. Qual que você vai escolher? Que você tem o livre-arbítrio, ele é seu. Ele não vai te colocar no colo e te carregar e falar assim, tô com tanto dó de você, tadinho de você. Você quer colinho? Deixa o titio espiritual superior, dá colinho para você. Não funciona assim, pessoal. Porque a questão do colo, como Maria, ela sempre nos ama, ela sempre vibra e espera que estejamos bem, mas ela espera que pelo menos nós façamos o esforço íntimo de alcançar a energia que ela traz para nós por conta própria. Porque senão, ela sempre vai nos proteger de nós mesmos, mas qual é o nosso mérito em atingir as coisas? Sempre alguém vai estar solucionando os problemas para mim, e quando é que eu cresço por mim mesmo? E quando é que eu estou evoluindo? Em que momento eu, como espírito, começo a despertar para as minhas possibilidades? Reclamar é excelente. Ninguém tem paciência de ficar te ouvindo a vida inteira. Ninguém está aí para ser um poço de lamentações para que nossos problemas sejam resolvidos, porque eu acho que alguém tem que me ouvir tempo integral. As pessoas te ouvem uma vez ou outra, de repente fala assim, não, mas ele não toma atitude nenhuma. E por que eu tenho que tomar atitudes? Porque a espiritualidade vai me dar forças no momento em que eu tomar minhas decisões e eu começar a produzir através da minha vontade mecanismos para eu modificar. Caso contrário, não há possibilidade. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que é um livro que estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele diz o seguinte: nós temos 4 sonhos, ou seja, no momento em que eu dormi, meu corpo relaxou, eu tenho o primeiro momento de consciência espiritual. Qual é? O sonho chamado sonho comum. É a lembrança dos quadros que permanecem impressos em nossas próprias mentes. São imagens às vezes confusas e caóticas relacionadas com o nosso cotidiano. Quer dizer, lembrança do que aconteceu no seu dia. Então, tem aqueles sonhos comuns que são os momentos inconscientes do espírito, que mesmo desperto, fica com aquilo na cabeça. Fala assim, nossa, foi tão gostoso o dia hoje, ou não, hoje foi tão ruim. E fica com aquilo e de repente algumas lembranças vêm daquelas situações. Esses sonhos comuns são do inconsciente do espírito. E do inconsciente profundo? Não, do inconsciente mais leve. Tá? Daquelas tendências, inclusive amorosas. Você está o tempo todo falando assim, nossa, eu acho que eu fui na casa da fulana, porque ela se encontrou comigo tempo integral. Desejo seu. E aí você criou uma série de imagens mentais, tendo os desejos. Mas não pode ter encontrado comigo? Até pode. Mas algumas imagens são profundamente ligadas a apenas nosso desejo íntimo, inconsciente, que é nada mais, nada menos do que algo cotidiano. Tá? Então, se eu estou vivendo muito uma situação, geralmente eu tenho a tendência de repeti-la durante o meu sono físico. Segunda situação, sonhos proféticos. Esse aqui é o tal da famosa sensação de déjà vu, ou déjà vu, como alguns dizem. Como assim? Nós somos pessoas que, de repente, pensam tão fortemente que a espiritualidade nos leva a algumas situações e fala assim, olha, você vai passar por essa e essa situação aqui, ou você, a velocidade do pensamento, o seu pensamento, ele se move à velocidade da luz, ele consegue projetar algumas visões de algo que está próximo de acontecer. A hora que você acorda, você não se lembra de nada. Mas, de repente, a hora que está acontecendo isso no seu trabalho,
Você fala, peraí, eu sonhei com isso. Ele vai abrir a porta, aí a porta se abre. Você, sai. Né? Na verdade, isso é extremamente comum, que é o sétimo sentido do ser humano, que é a pré-cognição. É lógico, tem profetas que tinham isso muito desenvolvido, e eles tinham a habilidade de ver distantemente, de sentir o que os espíritos falavam para eles, daquilo que iria ocorrer, e pela fala dos espíritos vinha impresso na mente deles através de imagens. Deixa eu que você entenda como é essa questão de imagens. No livro Aconteceu na Casa Espírita, as pessoas avisaram, os espíritos desdobraram o presidente da casa e o dirigente do grupo mediúnico, levaram os dois para o plano espiritual e falaram assim, vai ter uma infiltração de espíritos que querem fazer alguma bagunça no centro. Então tomem cuidado, que os espíritos vão tentar se infiltrar. O presidente do centro sonhou com uma rachadura na parede. Mandou reformar o centro. Mas a rachadura era sinônimo de infiltração. Os nossos sonhos, eles são simbólicos. Nem sempre fazem sentido. Tanto é que tem intérpretes de sonho aí que falam assim, nossa, sonhei com a minha sogra. Não, joga na cobra. Que a coisa funciona. Não é assim. Não funciona dessa forma. As interpretações, elas são conforme a natureza íntima do espírito, conforme cada uma das personalidades. Não há uma interpretação genérica. Existem caminhos, mas cada um tem na sua natureza íntima determinadas formas de absorver essa verdade e absorvem essa verdade que a espiritualidade te fala conforme suas impressões pessoais, sua experiência de encarnações, sua cultura. Então, se de repente eu tenho a mesma mensagem de Bezerra de Menezes, falando a espíritos que se desdobraram, presidentes de casas espíritas de diversos lugares, que todos assistiram em desdobramento uma palestra de Bezerra, nenhum vai interpretar da mesma forma. Nenhum vai falar do mesmo jeito. Cada um vai ter uma visão. Só que a essência é a mesma. A essência da mensagem permanece. Porém, as interpretações são individuais. O que nós não devemos ter é aquela convicção orgulhosa de falar assim, a minha que é a correta. Mas essas impressões, elas te ajudam. Por quê? De repente você faz uma prece. Você fala assim, olha, me ajuda, por favor, a tentar entender o que eu preciso fazer para que a minha vida melhore. A espiritualidade te leva, conversa com você, te orienta. Aí de repente você tem um sonho. Aí você fala assim, tive um sonho tão esquisito, tão ruim. Na verdade eles falaram, se você fizer isso, a consequência é essa. Você só sonhou com a consequência, você não se preocupou com a atitude. Ou você lembrou da atitude e não lembrou da consequência, mas isso é de acordo com a sua personalidade. A espiritualidade, ela tenta nos avisar. Aí você vem às vezes com a resposta, mas você não quer acreditar nela. E isso é que é muito interessante. Até que ponto nós confiamos em Deus para percebermos que temos sim as respostas às nossas dúvidas, às nossas angústias, aos nossos desconsolos, que a espiritualidade não nos abandona, que ela está disposta a nos ajudar tempo integral. Qual é a minha postura diante disso? O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer para entender que eu posso sim ter o auxílio espiritual que eu sempre pedi? Nos sonhos reflexivos, são aqueles em que o desprendimento e da emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros espirituais. Isso aqui são sonhos em que eu me lembro até de encarnações anteriores. Recuperando imagens, cenas de vidas passadas, estas imagens são mais nítidas e coerentes como cenas de filme e poderão ser induzidas por desencarnados superiores ou inferiores.
perseguidores que lembram você de um momento em que você foi lá e tacou fogo na casa dele, e de repente você lembra de um negócio incendiando, aí você fala assim, nossa, tinha um cavaleiro, mas parece que o cavaleiro era eu, mas era outra cara. Então, existem determinados momentos em que você tem esses sonhos também, mas são sonhos íntimos, sonhos de encarnações anteriores que podem também te revelar algo. Ah, por que eu estou sofrendo? Geralmente você pergunta, né? Por que eu estou sofrendo tanto assim? De repente vem a resposta e fala assim, não quer saber desse negócio de sofrer desse jeito, não tem nada a ver esse negócio. E às vezes a gente ignora as dicas que a espiritualidade te ajudou, os momentos em que eles influenciaram a sua mente, simplesmente fala assim, não filho, então tá, nós vamos te lembrar um pouquinho, porque em desdobramento espiritual, eu tenho acesso a uma memória muito maior. Minha memória espiritual, lembrando que o perispírito é a sede dessa memória, todas as impressões ficam gravadas ali, fora do meu corpo físico, minha memória espiritual é dilatada, é muito maior. Então eu consigo ter acesso a impressões profundas do meu ser, inclusive de outras encarnações, me dando dicas de o que fazer para melhorar a minha situação de agora. Por que eu estou passando pelo que eu estou passando agora? O que eu posso modificar dessa situação que não me agrada, ainda me causa repulsa, para que eu seja diferente? Por que eu não gosto do fulano? Por que está tão difícil conviver? Por que ele me odeia? Por que não perdoar? Por que não pedir perdão? Ah, mas meu filho nem gosta de me olhar. Meu filho fica bravo comigo. Você já experimentou conversar com ele durante a noite? Você já experimentou, em sono, no momento em que ele dorme, conversar com o espírito desse seu filho? Pedir perdão a ele? Falar que ele será amado, que será compreendido, que terá o apoio? Que você vai insistentemente amá-lo e permitir que ele esteja numa outra situação? Se não experimentou, experimente, e você vai ver crianças custosas começarem a trabalhar de uma forma diferente. Porque existem resistências do espírito, resistências que ele nem sabe que tem, mas ele tem, e em desdobramento ele demonstra isso. Ele às vezes volta à forma adulta, ou às vezes ele vai para o plano espiritual e demonstra uma certa aversão a você. Aí você fala assim, engraçado, eu sonhei com um espírito que parecia ser meu filho, mas não era meu filho. E era. Mas aí ele ficava bravo comigo e eu tentava fugir dele. Não fuja. Abrace. É porque nesse momento nós temos algumas situações que podem ser resolvidas. De novo, nenhum é igual. Nenhum caso é igual a outro aqui. Cada uma das individualidades tem respostas diferentes e momentos diferentes para pensar e refletir. Mas é interessante a gente tentar perceber como nós podemos reagir. E os sonhos espíritas? Que são os sonhos espíritas? São as lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos, que podem ocorrer também, perseguições, acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. As pessoas aqui, na quinta-feira à noite, elas são convocadas para um trabalho espiritual nos hospitais da casa. Essa casa tem um grande um grande hospital espiritual. E várias pessoas são convocadas. Quem? Quem estiver à disposição. Quem tiver o bom coração, quem tiver determinação e compromisso. Eles sempre nos chamam, lá por volta da 11h30, meia-noite, eles estão lá, passam na nossa casa e falam assim, e aí filho, pode ajudar a gente hoje? Nós precisamos da energia vital de vocês, tem uma série de doentes espirituais que estão ali, tem um monte de gente que vem, tem um monte de gente que nem sabe que vem, tem um monte de gente que não vem. E é livre-arbítrio, porque tem gente que a hora que é convidado está indo para outros lugares.
mas as lembranças desses outros lugares nem sempre são boas. Mas tem gente que foi para lugares maravilhosos, outros países. A Ivone Pereira, ela mostra que ela conheceu a Europa inteira por desdobramento. E ela descrevia com detalhes alguns lugares em que ela nunca foi. Hoje é fácil, né? A gente vê na internet, vê as fotos e fala, não, fui em tal lugar. Mas ela conseguia descrever com precisão situações em que ela via durante o seu desdobramento. Então, pessoal, esses são os sonhos. Agora, por que orar antes de dormir? Se o indivíduo faz preces, ele busca o equilíbrio emocional. Vivencia o amor, o perdão, o altruísmo, ligando-se a valores positivos e sintonias superiores. Pode então ser útil durante a noite para estudar, trabalhar, servir aos outros e crescer espiritualmente. Então, a cada dia, quando eu me ligo pelas orações, a cada momento eu estou engrandecendo a minha alma. Eu estou facilitando o meu desdobramento para lugares em que a espiritualidade vai me ajudar sim com os meus problemas, vai me mostrar sim o como trabalhar, vai me incentivar a cada dia estar mais disposto, fugindo dessas problemáticas, aprendendo a enfrentá-las com força, com luz, com vontade. É a questão de posicionamento. Orando e buscando a proteção dos nossos amigos espirituais, não cairemos em ciladas de fascinadores, que têm como objetivo subtrair a energia do espírito encarnado e desdobrado do corpo. Quer dizer, você tem dois convites. É aquele desenho do Pateta. Você tem a desenho do Capetinha e do Anjinho. Quem é que você vai querer ouvir? Sempre tem companhias espirituais para todos os nossos desejos. Isso vai depender de nós. Tecnicamente falando, o que acontece com a separação do corpo da alma? Há um afrouxamento dos laços de ligação existentes entre o corpo e o perispírito. Esses laços são compostos de fios tenuíssimos, como se fossem fios de teia de aranha, mas comparável, na verdade, a ondas eletromagnéticas. Então, nossa alma ela pode estar em lugares longínquos, do outro lado do planeta. Se de repente tiver algum problema com o meu corpo, eu volto imediatamente à velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz, se eu falar 1, eu dei 7 voltas em torno do planeta. Então eu consigo voltar muito rapidamente ao meu corpo. Não tenho que ter essa preocupação. Eu posso voltar muito rapidamente. Não é bom acordar sonâmbulo, viu? Porque ele está em um momento em que está conversando, apenas bate um papo com ele, ele fala assim, você viu a luz? Vi, está lá na sua cama, deita lá que você vai ver a luz. Então tá, ele dorme. Tá? É só você conversar tranquilinho com ele, não tenha medo dele, mas converse com ele calmamente e ordene, ele vai obedecer. Fala assim, não, deita e dorme, agora mesmo nós vamos resolver o seu problema, pode ficar tranquilo. Não, então tá, ele dorme. Não se preocupe com isso. Qual a diferença entre sono e desdobramento? Só para a gente terminar. No sono cessam as atividades motoras e sensoriais. O cérebro físico se desliga totalmente das ações da alma. Perdemos a consciência e é uma mistura de símbolos, lembranças do cotidiano e preocupações da alma. Pode acontecer de esquecer tudo quanto a alma não tiver pleno desenvolvimento de suas faculdades. Porém, a alma mais evoluída pode penetrar nos pensamentos e nos sentimentos dos outros. Quanto maior a nossa preocupação, menor a nossa lembrança, às vezes. Às vezes eu lembro só de coisas do cotidiano, mas eu não lembro de coisas no plano espiritual. Agora, quanto maior o meu desprendimento, às vezes eu consigo me lembrar com mais facilidade. E no desdobramento, nós temos que saímos do corpo conscientemente e tudo permanece na lembrança antes, durante e depois. Há uma memória contínua desse fenômeno. Na verdade, a emancipação da alma é um desdobramento, quando eu estou dormindo. O desdobramento é consciente porque eu estou relaxado e estou saindo do meu corpo. Agora, em todos os dois casos, meu espírito saiu do corpo. Só que no sono físico, ao momento em que eu volto, eu não lembro de muita coisa. No desdobramento, eu tenho lembranças, alguns parciais, alguns lembrança total. Ivone Pereira, então, conheceu diversos lugares da Europa. Atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fadigar o corpo? Pode, tá? Mas geralmente é o momento em que a gente descansa. Só vai fadigar meu corpo
quando eu estiver envolvido com atividades que não me equilibram. E para finalizar, pessoal, porque o provérbio diz que a noite é boa conselheira? Porque pode haver vestígios em nossa consciência das impressões que nosso espírito teve durante a emancipação da alma, sob a forma de intuições, de pressentimentos, e influi mais do que se poderia supor nas direções da nossa vida, dos nossos atos e das nossas resoluções. O que a espiritualidade nos pede para lembrar é que é o seguinte: toda prece nossa é ouvida. Desejar, saber desejar e merecer tem a ver com o como você se liga a esses espíritos. Às vezes eles nos aconselham à noite, nos desdobram, chegam e conversam conosco a noite inteira, nos ouvem, nos põem no colo. E falam: filho, faça isso e isso, ou, segundo o seu problema, a solução pode estar por aqui ou por aqui. Mas às vezes nós queremos ter dó demais de nós. E ao voltarmos, continuamos nos mesmos erros do dia anterior. Enquanto tivermos as mesmas atitudes de todos os dias, o problema que eu tive continua sendo o mesmo. A partir do momento que eu tenho as dicas da espiritualidade, a partir do momento que ela me mostra como é grandioso o contato com eles e como nós podemos entrar, inclusive com conhecimento de parentes que já foram, se eu tiver autorização eu posso vê-los. Não se eu estiver abalado, porque eu vou prejudicar o espírito que desencarnou. Mas em vários momentos eu poderei me consolar sim e ter mérito para encontrar as pessoas que amo e que já foram. Por que não? Se eu estiver equilibrado para tal. Senão, não adianta nem pedir. Porque não, mas eu preciso disso para eu me equilibrar. Só que você vai desequilibrar a pessoa. Então, seu egoísmo permite que você consiga pensar na pessoa do mesmo jeito que em você. Aí, no momento em que você estiver equilibrado, você vai conseguir ver, falar, sentir e perceber o como é grandioso cada momento em que a gente pode passar perto daqueles que amamos, perto daqueles que nos amam e querem nos incentivar ao bem. Que a paz de Cristo esteja com todos e que nos lembremos, essa noite, de orar para que os nossos mentores estejam mais próximos a nós. Obrigado pela oportunidade. Aí, no momento em que você estiver equilibrado, você vai conseguir ver, falar, sentir e perceber o como é grandioso cada momento em que a gente pode passar perto daqueles que amamos, perto daqueles que nos amam e querem nos incentivar ao bem. Que a paz de Cristo esteja com todos e que nos lembremos, essa noite, de orar para que os nossos mentores estejam mais próximos a nós. Obrigado pela oportunidade.